Nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas com um propósito. Nada é aleatório diante de Deus. Existe uma ordem eterna que confere sentido a todas as coisas, que confere sentido a cada ação, a cada elemento da criação. Existe uma ordem eterna que confere sentido à tua vida. E se nós estivermos fora dessa ordem, tudo perderá o sentido. Seremos como pessoas desabando em um precipício que não tem fim. Existe uma ordem eterna que está no próprio Deus e que coloca em ordem a tua vida. Uma ordem eterna que coloca em ordem o mar do teu coração, que coloca em ordem as tuas paixões, as tuas emoções, que põe em ordem a tua inteligência, que põe em ordem a tua vida financeira, a tua vida familiar, tua vida cidadã, política. E é sobre isso que eu falo nessa aula. Eu pedi para que vocês abrissem Apocalipse 12, porque na primeira parte desse livro eu falo exatamente sobre essa ordem eterna, essa ordem divina que confere sentido a todas as coisas. Vamos ler então essa passagem. Está escrito: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos agora para o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, proximidade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Por que eu li essa passagem? O que ela tem a ver com essa tal de ordem eterna? Como eu disse, Deus ordena todas as coisas, e nada acontece, e nada existe, se não for pela sua vontade, seja a sua vontade absoluta, ou sua vontade permissiva. Existe aquilo que Deus quer, que é o propósito dele, a vontade absoluta de Deus, e a vontade permissiva, ou seja, coisas que Deus permite que aconteçam. Mas o fato é que tudo acontece e existe pela vontade de Deus. Ele confere ordem a tudo.
Isso para alguns é motivo de desespero, para nós é motivo de segurança, de esperança e de alegria, porque nós estamos em Deus, e quem está em Deus não tem motivo para temer nada. Reparem na criação, as coisas foram feitas em sequência. A sequência é um dos elementos da ordem. Primeiro Deus criou isso, depois Deus criou aquilo, tal, foi criando o mundo de forma sistemática, dia após dia, até criar o homem. O desenvolvimento do povo de Deus tem uma sequência. Desde Abraão, passando por Moisés, passando por Davi, chegando em Cristo. Tem uma linha do tempo, uma sucessão de fatos que foram necessários para que aquele povo se consolidasse como povo de Deus. Então, um dos elementos que a gente percebe no agir de Deus é a sequência. Tudo acontece no seu tempo e não adianta querer apressar as coisas. Tudo tem o tempo certo. Eu lembrei até de um escrito do Raul, um livro dele que chamava Moisés no Tempo de Deus, não é isso, Raul? Não esqueci. Tudo tem o seu tempo e não adianta querer apressar as coisas. Nós devemos viver o tempo de Deus em nossa vida. Sequência. Outra coisa, hierarquia também faz parte da ordem. Existe um trono, e esse trono é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ai daquele que quiser tomar o lugar de Cristo. Ele é o nosso Rei, soberano sobre nossas vidas. Essa ordem ninguém pode abalar. Ele é o Todo-Poderoso, que reina com justiça. E Ele estabelece uma hierarquia no mundo espiritual. Ele tem seus anjos, Ele tem o seu povo. E ao som da voz de Jesus Cristo e do nome de Jesus Cristo, todo o mal se submete e sai da presença dele. Demônios não ficam onde o nome de Jesus é declarado. Eles obedecem. Existe uma hierarquia onde Deus é o soberano. Mas o seu reinado não é um reinado tirano e injusto, é um reino de justiça e amor. Aqueles que o temem recebem o seu cuidado, a sua proteção. Muitas pessoas exercem autoridade no mundo, nas ordens hierárquicas, nos cargos, na política, nas empresas, de forma a ter uma mão pesada, injusta, que explora, mas não é assim o governo de Deus. Na ordem hierárquica divina, Ele expulsa os inimigos e abençoa seus filhos. E na igreja, por exemplo, Ele estabelece também uma ordem. A igreja é um reflexo da ordem hierárquica divina. Ele levanta um pastor, Ele levanta líderes, obreiros, cada um servindo segundo a vocação que Deus estabeleceu. E aí nós entramos no terceiro elemento da ordem, que é a harmonia. Aquilo que confere harmonia a nós é o corpo de Cristo, onde todos os membros são devidamente ajustados, onde Cristo é o cabeça e nós vivemos em comunhão, em Sua presença. Deus tem um propósito de harmonia para seu povo. O que seria essa harmonia? Um orando pelo outro, um ensinando o outro, um abençoando o outro, um socorrendo o outro, cada um cumprindo sua função, como numa linda orquestra onde centenas de instrumentos produzem um som belo, contemplativo.
É isso que Deus espera da igreja. Uma igreja que seja o corpo de Cristo e viva em harmonia uns com os outros. Simples. Esse é o desvendar da ordem. Deus faz tudo no seu tempo. Deus exerce sua autoridade com justiça e amor, para que nós possamos viver em harmonia na sua presença. Essa é a ordem eterna. E o que isso tem a ver com a passagem que nós lemos? O livro de Apocalipse, ele não é apenas um livro que mostra o fim dos tempos. Algumas pessoas interpretam dessa forma. Apocalipse significa os últimos dias. Na verdade, não. O Apocalipse significa a revelação de toda a história e da ordem eterna. Porque o nosso Deus, ele não está limitado à linha do tempo, à história, mas ele está acima da história. E muita coisa que é narrada no livro, descrita no livro, é de âmbito espiritual e eterno. E algumas outras coisas são sucessões de fatos na linha do tempo. Algumas coisas escritas aqui no livro já aconteceram e outras estão para acontecer. E aqui nessa passagem nós temos a figura de uma mulher. Uma mulher que, segundo a Bíblia, está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Católicos diriam que é Maria. Eu digo, sim, Maria faz parte. Porque Maria foi uma mulher de Deus, escolhida por Deus para uma grande missão. Mas essa mulher não é só Maria, não é só um povo. Essa mulher representa todo o povo de Deus ao longo da história. Representa os judeus, representa Maria, representa a igreja. Vamos trazer para a nossa realidade. Essa mulher hoje é a igreja do Senhor Jesus. Aqui diz que ela está grávida. Se nós voltarmos no tempo, na primeira parte da história, qual era a expectativa do povo de Deus? A vinda do Messias. Ou seja, aquele povo estava esperando um filho. Aquele povo estava aguardando a chegada do Salvador. Ele veio. Mas voltou aos céus. Só que ele voltará, e nós estamos grávidos novamente, esperando o nosso Salvador voltar exaltado, triunfante, invencível, para nos buscar. Essa mulher representa você. Essa mulher representa a igreja do Senhor. O que significa estar vestida com o sol? Reparem que o sol tem luz própria. Mas a terra, por exemplo, não. A terra depende da luz do sol. Essa mulher está vestida com o sol, ela não é o sol. O sol representa a luz de Deus que brilha através dessa mulher. O vestido de sol é a luz de Deus que está na igreja para iluminar esse mundo onde há tanta escuridão. O que significa estar sobre a lua? A lua não tem luz própria. Ela é iluminada pela mulher que está vestida com a luz de Deus. Ou seja, Deus está te iluminando para que você ilumine aqueles que não têm luz. Essa é a ordem eterna
para a qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para que sejamos igreja. Deus nos chamou para que sejamos o seu povo. Deus nos chamou para iluminar, para salvar, para desvendar essa ordem para aqueles que estão cegos. Essa é a nossa missão aqui. Vocês estão percebendo o quanto isso é grande? E tem gente preocupada em estabelecer impérios políticos, financeiros, ou seu império familiar. A maior grandeza para a qual uma pessoa é chamada é para viver a vida em igreja, é para brilhar nesse mundo, porque esse tempo está acabando. Falta pouco tempo. E muitas pessoas estão trocando essa grandiosidade por vaidades e desordenando toda a sua vida. Eu vejo frequentemente igrejas se colocando num papel ridículo. Eu recebi um vídeo essa semana, porque a igreja aqui da cidade provavelmente patrocinou o vídeo, porque eu não sigo aquele pessoal. Uma patifaria em cima do púlpito, um circo. Um circo, banalizando o chamado de Deus, brincando com as coisas de Deus. E eu conheço boa parte daquelas pessoas, sei muito bem quais são as intenções delas. Por que eu estou citando isso? Para que nós não caiamos jamais nessa banalização. E aqui, eu não estou dizendo que precisamos estar totalmente perfeitinhos, socialmente falando, para que possamos exercer o papel de igreja. Porque se você tentar pelo seu esforço brilhar, a luz vai ser insuficiente. Eu não estou falando aqui como um fiscal da vida alheia. Não. Eu estou falando aqui que nós precisamos ter o coração inclinado para Deus. E ainda que escorreguemos em algo, ainda que o espinho na carne viva nos lembrando da nossa natureza caída, que nós possamos olhar para Deus e respeitá-lo, que nós possamos nos arrepender e realinhar a nossa vida, e quando a gente levantar a boca para falar da palavra, que seja com autoridade e decência, que a gente não brinque com as coisas de Deus, porque para todo pecado tem perdão, menos para o pecado contra o Espírito Santo. Precisamos olhar para o nosso Deus e entender que a nossa missão é muito grande, é muito séria, é muito bela e é para o nosso bem e o bem de todos. Não vamos banalizar isso, não vamos brincar com isso, não vamos fazer da igreja um comércio, não vamos fazer da igreja um palanque político, jamais. Porque a nossa missão transcende a isso tudo, é muito maior que isso tudo. Não vamos trocar o nosso chamado por um prato de lentilhas. Valorize
isso aqui. Apocalipse 12 em sua vida. No meio disso tudo, como eu falei, tem perseguição. O dragão persegue a mulher. Ele lança correntezas contra a mulher. Mas essa mulher, a igreja do Senhor, tem a proteção de Deus. E toda correnteza lançada contra a tua vida, se você realmente assumir o teu papel de igreja, toda correnteza vai ser engolida pela terra. Porque ao teu lado está a proteção do Senhor teu Deus. Se nós temos um inimigo poderoso que nós não somos capazes de vencer sozinhos, nós temos um amigo que é todo poderoso que nos dá a vitória. Guarde isso. Mas nós temos a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana. E aqui eu entro na segunda parte do livro. Se na primeira eu falo dessa ordem interna, do nosso chamado grandioso, que é aquilo que confere sentido à nossa existência, nós temos dias para viver, nós temos horas a serem preenchidas, nós temos semanas, meses, anos, nós temos tempo. Nós temos uma vida social, nós temos uma civilização. E nisso tudo, Deus também tem um propósito. E quando nós estamos na presença de Deus, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, tudo isso vai sendo ordenado e se tornando também instrumentos de bênção para você e para as pessoas ao seu redor. Vocês notaram uma coisa? Cada coisa tem seu lugar. Eu falei do grande propósito de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, estou falando sobre o desdobramento civilizacional humano, diário, corriqueiro, vida familiar, financeira, política, etc. Essas coisas vêm em segundo lugar. Em primeiro lugar, é Deus. Ele tem que ser buscado acima de tudo. E quando você busca sinceramente, honestamente, com todas as suas forças a Deus, as outras áreas da sua vida vão sendo também ordenadas, alinhadas. Nós podemos pregar prosperidade na igreja financeira? Sim, desde que esse não seja o motor da igreja, mas como uma parte submetida ao propósito divino. Podemos pregar sobre família na igreja, dicas de como gerenciar o lar, como viver, educar os filhos. Sim, isso é importante, desde que a família esteja submetida a Deus. Então, na segunda parte do livro, eu começo a falar sobre aquilo que eu chamo dos 7 montes da civilização. 7 coisas que estão presentes em todas as sociedades da história. Todas as sociedades, por mais simples que elas sejam, possuem essas 7 coisas. Família, todas as sociedades humanas, todas, pode pesquisar, até aquela tribo mais isolada, todas possuem um sistema familiar. A família é uma base social importante. Todas as sociedades possuem um sistema de crenças, religião. Por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade espiritual. Então, todos os povos possuem uma religião, um sistema de mitos, de crenças. Todas as sociedades possuem uma linguagem, uma forma de se comunicar, porque
porque nós precisamos viver em sociedade e, de alguma forma, estabelecer vínculos, laços, dialogar com outras pessoas, é do ser humano. Toda sociedade possui um sistema de educação, ou seja, de transmissão de cultura, de ensino, transmissão de uma tradição, desenvolvimento das pessoas, educação para caça, educação para produzir as coisas, educação moral. Todas as sociedades possuem isso. Todas possuem trabalho. Porque sem trabalho, a gente não se adapta às situações da natureza, a gente não produz, a gente não come. Todas as sociedades possuem uma economia, seja por meio da caça, das trocas, do dinheiro, enfim, todas têm um sistema econômico. E todas possuem uma hierarquia, uma política, por mais simples que seja. Esses 7 montes que estão em todas as sociedades podem ser bênção ou podem ser maldição. Vai depender do quê? Vai depender do quanto estamos alinhados a Deus. Se estivermos alinhados com Deus, a família vai ser uma bênção, tua vida financeira vai ser uma bênção, a política vai ser uma bênção. Mas se estivermos longe de Deus, tudo isso é ruína e pode ser usado para o mal. Deus quer resgatar a ordem na tua casa. Deus quer resgatar a ordem no teu trabalho. Deus quer resgatar a ordem na tua vida financeira. Mas para isso precisamos estar alinhados com Deus. Vou falar rapidamente sobre eles. Sobre cada um desses 7 montes. Família. O núcleo social mais importante. Como diz o ditado, ninguém taca pedra em cachorro morto. E a família está sendo muito atacada ultimamente porque ela é importante demais. A família é a maior forma de resistência a tiranias. A família é a maior forma de resistência contra a manipulação, contra a desumanização. Porque dentro da tua casa, se a tua casa estiver na presença de Deus, a pessoa não é uma mera carteira de trabalho, a pessoa não é um mero número, como uma sala de aula muitas vezes é. Número 1, presente. 2, presente. Dentro de casa você tem um nome, você é amado, você é uma pessoa única e insubstituível. Em que lugar você é tão amado e reconhecido como dentro de casa? Famílias fortes fazem sociedades fortes, geram pessoas fortes. A Bíblia diz honrar pai e mãe, um dos mandamentos, uma das estruturas desse universo. Isso faz com que as pessoas tenham vida longa. Por que o inimigo ataca tanto a família? Porque ele sabe que se ele desestruturar as famílias, ele consegue gerar pessoas fracas, frágeis, uma sociedade gelatinosa para ele dominar. Então cuide da tua família na presença de Deus. Religião. Tem muitos sistemas religiosos no mundo, muitos criados pela cegueira, pela falta da revelação. Muitos cultivam certas práticas ou cultivaram certas práticas porque não tiveram acesso à revelação. Deus tem um propósito e Ele sabe como tratar com cada situação. Mas nós temos a revelação.
E sabemos que não existe religião nenhuma que pode nos levar a Deus, nos conectar com Deus. A nossa religião é Cristo. Nenhuma outra forma de religião pode ser aceita. Devemos respeitá-las. Não significa que nós devemos sair por aí atacando as religiões. Cada um que pratique o que acha que tem que praticar. Mas nós, individualmente, não podemos aceitar outro caminho. Nosso caminho é Cristo. E se a igreja é tão atacada e outras religiões são pregadas, como a religião da ciência, é porque o inimigo sabe do poder da igreja e ele quer minar a igreja, seja por fora ou infiltrando pessoas, como eu disse, que banalizam o evangelho. Cuidemos da igreja, vivamos a igreja. Linguagem. Eu falo sobre isso, uma das passagens que eu mais gosto nessa obra. Lá em Babel aconteceu a confusão das línguas, porque o ser humano foi orgulhoso, o ser humano quis fazer da sua forma, e as línguas foram confundidas. Mas Pentecoste restaurou a unidade linguística. Pelo Espírito Santo, até aqueles que eram de lugares diferentes falavam línguas de pátria diferentes, se entenderam. E se existe uma linguagem que nós temos que buscar, é a linguagem do Espírito Santo, porque ela faz com que os mais diferentes se entendam. A gente está vendo o inimigo atacar a linguagem também, né? Todes, linguagem neutra. Você não precisa aprender sua língua formal. Você pode falar segundo o seu gueto. As pessoas vão ficando aprisionadas numa bolha e uma não entende mais a outra. Não podemos perder de vista a importância da linguagem, essa capacidade que temos de nos entender, de nos comunicarmos, de estabelecermos vínculos. Estudar a nossa língua é importante, refinar a comunicação é importante, mas acima de tudo precisamos da língua do Espírito Santo falando em nós, porque é a língua dele que vai trazer unidade ao povo. Cada povo tem sua língua. O brasileiro se entende com o brasileiro razoavelmente, o chinês entende-se com o chinês, e o povo de Deus se entende pela língua do Espírito Santo. Vida financeira, quantas pessoas estão buscando dinheiro, o poder financeiro, e se esquecem que o dinheiro é um mero meio de trocas, e que ele é inferior até a outros poderes. Se o João estiver com 1 milhão na bolsa, e aparecer um cara com um revólver e colocar na cabeça, quem tem mais poder naquele momento, 1 milhão ou o revólver? O poder militar coloca o financeiro abaixo. O poder de tirar a vida de alguém. Que não nos submetamos ao poder do dinheiro, mas ao poder de Deus, que provê tudo o que a gente precisa, que nos instrui para que orientemos e alinhemos e organizemos nossa vida financeira, e que abre portas para a prosperidade na medida que Ele quer em nossa vida. Enfim, não vou falar sobre todos. Lá na frente, quem quiser comprar um livro, vai ser bom. Mas o fato é que todos esses montes civilizacionais precisam estar alinhados com a vontade de Deus. E por fim, a terceira parte da obra, onde eu falo sobre a ordem interna. A gente não é só vida social, a gente não é só família, só dinheiro, só política, a gente é paixão também. Dentro de você agita-se um mar, o mar das paixões. Ora você ama, ora você odeia, ora você tem esperança, ora você tem desespero,
Ora você tem alegria, ora você tem tristeza. E Deus também quer te ordenar por dentro, para que você ame as coisas de Deus e odeie o mal, para que o desespero não te puxe para baixo, mas para que a esperança te faça vencer as barreiras para conquistar aquilo que Deus preparou, para que você se entristeça com o seu pecado, sim, mas imediatamente receba a alegria do perdão divino. Essa ordem eterna que Deus preparou e que Ele quer trazer para a tua vida financeira, familiar, etc. Ele quer trazer para dentro do teu coração também. Acalmar o mar agitado da tua emoção. Alinhar a tua inteligência. Não jogue fora da inteligência. Não jogue fora da potencial, como eu já falei lá no início. Deus tem um plano perfeito para você. Ordene-se segundo a vontade de Deus. Não saia da presença de Deus. Eu garanto para você. Você vai testemunhar coisas maravilhosas. Se deixar que Deus, dia após dia, ordene a tua vida. Amém?